1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 4 em diante, a palavra de Deus diz assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pela quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que na igreja de Coríntios havia uma dissensão. A palavra de Deus diz que havia contenda, invejas, debates, discussões dentro da igreja de Coríntios. E uns diziam que era de Paulo e outros diziam que eram de Apolo. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, escrevendo uma carta aos Coríntios, serve para os nossos dias. A palavra de Deus nos diz que ele disse assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pela quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. A palavra de Deus nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Um planta e um vai regar. Quem pode dar crescimento? É como numa semente, irmão. A gente coloca uma semente na terra e depois começa a regar. E quando muitas das vezes a gente não tem alguém para regar, se a gente coloca uma semente na terra, a gente espera a chuva cair. E a chuva acaba caindo e acaba regando. Mas quem dá o crescimento? Eu não posso dar o crescimento a uma semente na terra. Quando ela cai na terra, eu não posso dar nem você. Quem dá o crescimento, a palavra de Deus nos ensina que só tem Deus para dar o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus que dá o crescimento, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela nos diz, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, não são dois. É um, o Senhor disse. Eu fui lá e plantei, e o outro veio e regou, nós somos dois. Não. O que planta e o que rega, a palavra de Deus diz que são um. E cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Cada um receberá a recompensa, receberá o galardão. A palavra de Deus, ela fala de salvação e fala de galardão, irmãos. Louvado seja Deus. Deus, ele deu a salvação aos homens, e junto com a salvação, ele também recompensará com galardão segundo a obra de cada um, segundo o trabalho de cada um, como a palavra de Deus nos diz. Quando a gente vai olhar dentro das Escrituras Sagradas, ela vai dizer assim no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios e hoje servindo para nós, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas cada um, como edifica sobre ele. Isso é, cada um veja como vai edificar sobre o fundamento. O fundamento é Cristo Jesus, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a palavra de Deus nos diz, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo, e agora foi colocado por Paulo, e outro vai edificar. Apolo está edificando sobre o fundamento é Cristo Jesus. Então, as Escrituras Sagradas, ela vai nos dizer, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia do Senhor declarará, porque pelo fogo será descoberto
e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Louvado seja Deus. Então nós olhamos aqui a salvação e recompensa, isso é, salvação e galardão, que o Senhor dará a cada um de nós, louvado seja Deus. Mas no dia do Senhor vai provar, o dia do Senhor provará a obra de cada um, porque pelo fogo, isso é, no dia do Senhor, isso é, na presença do Senhor, Ele é fogo consumidor. As nossas obras serão manifestas, como a palavra de Deus nos diz. Diante do Altíssimo, as nossas obras serão manifestas. E tem obra que a palavra de Deus diz que é de ouro, tem obra que é de prata, tem obra que é de pedras preciosas, tem obras que é de madeira, tem obra que é de feno e tem obras que são de palhas. Essa de madeira, de feno, que é capim, e essa de palha, rapidamente elas serão destruídas, essas obras aqui. Elas vão ficar em cinzas. Elas vão ficar em cinzas, essas obras. Porém, tem a de pedras preciosas, tem a de prata e tem a de ouro. Irmãos, nós como servos de Deus, do Deus Altíssimo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta terra, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos conduz à verdade, a fazer toda a boa obra, tudo aquilo que foi ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo está exortando os coríntios, hoje nós somos exortados pelo Espírito Santo de Deus, porque o fundamento já foi posto, irmãos, e cada um de nós estamos edificando sobre o fundamento, e não viemos edificar, fazer as nossas obras de madeira, as nossas obras de palha, as nossas obras de capim, não, irmãos, porque o dia do Senhor vai declarar a obra de cada um de nós, e eu e você queremos receber não só do Senhor a salvação, mas também galardão do Senhor. O Senhor tem recompensa para dar para nós, e nós temos que ouvir, receber a mensagem do Senhor, e fazer a obra de Deus com seriedade nesta terra, tomar a mensagem do Senhor e guardar ela no nosso coração, louvado seja Deus. E essa mensagem eu quero compartilhar com você, meu irmão. Essa é a mensagem de Deus. O dia do Senhor vai declarar a obra de cada um. Por isso, irmãos, olhamos para o autor e consumador da fé. Olhamos para Cristo Jesus e toda a boa obra que o Senhor fez nesta terra. E se nós somos filhos de Deus hoje, nós temos que receber a exortação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta mensagem eu quero compartilhar com você, meu irmão. Receba a mensagem do Senhor e fique na paz, para a glória de Deus.